Amém? Amém. Antes de entrar aqui no estudo, eu gostaria só de dar um recado, que no sábado nós somos convidados pela Igreja da Família, a Igreja do Pastor Klepper, ali próximo, de frente com o Móveis Cardoso ali, eles estão comemorando, se eu não me engano, 5 anos do Ministério de Adolescente deles. Eles vão fazer um culto e eles nos chamaram, igreja, para participar. Eles chamaram os jovens, estenderam o convite para a igreja. Eu e o Lucas, nós vamos estar lá ajudando, juntos com o pessoal da Batista, para fazer um louvor lá, junto com eles, que nós somos chamados. Então, os irmãos que estiverem disponíveis no sábado, às 7h30, tá? Vocês podem se achegar ali conosco. Amém? Pode fechar lá. Não, pode fechar. Aí o tio sobe. Mas amém, irmãos. Obrigado, Marco. Então, o tema da nossa aula de hoje, nós já não estamos mais no mês de maio, né? Que é o mês da família, mas como é o primeiro dia do mês de junho, nós ainda estamos respirando maio ainda, né? E o tema que veio a calhar hoje, coincidentemente, é a família, né? E antes de nós entrarmos propriamente dito aqui no que diz o nosso estudo, nós vamos deixar claro que nós não vamos conseguir abordar hoje tudo aquilo que se refere à família, né? São muitos temas que envolvem família, o papel dos filhos, o papel dos pais, esposo, esposa, e nós podemos usar de aulas individuais para falar de cada um desses temas, né? Então a ideia hoje não é falar especificamente do papel de cada membro da família dentro da família. A nossa ideia hoje é de falar do conceito família estabelecido por Deus desde a criação, certo? No início aí da nossa apostila, no tema, o texto que nós temos aí base começa dizendo assim: a família criada por Deus para o bem do homem é a primeira instituição da sociedade. Cremos na instituição da família feita pelo próprio Deus como sendo um dos pilares mais fortes para o sustento da igreja e das suas atividades. É um estudo bem curto aí na nossa apostila, por isso eu dei uma incrementada nele, né, para a gente poder se aprofundar um pouco mais, visto que é um tema muito importante e sempre atual, né? Por mais que os dias passem, falar da família e dos conceitos que envolvem a família é sempre algo de extrema importância, né? No livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 23 e 24, pode deixar aberto aí. O primeiro e único ponto aqui da nossa apostila diz que o propósito imediato da família é glorificar a Deus e prover a satisfação das necessidades humanas de comunhão, educação, companheirismo, segurança, preservação da espécie e, bem assim, o perfeito ajustamento do homem em todas as suas dimensões. Então, lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 23 e 24, o texto diz assim: e o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A importância, irmãos, da existência aqui dos moldes, do padrão tradicional, daquilo que nós chamamos e entendemos por família, é algo que é destacado por toda a Bíblia. Talvez nós não vamos encontrar a palavra família na Bíblia, propriamente dito, muitas vezes, talvez nenhuma, mas quando nós falamos sobre moldes tradicionais de família, nós nos baseamos no fato de que o tempo todo a Bíblia fala sobre a união entre homem e mulher, e a fecundidade, né, que acontece entre eles, para que se forme uma família, correto? Então,
esse se torna o padrão estabelecido por Deus daquilo que Ele mesmo determina ser uma família, correto? E diante desses moldes apresentados pela própria Bíblia sobre o que é ser família, nós vamos ver alguns ensinamentos aqui que mostram de que maneira nós devemos nos comportar, né, diante da palavra para obedecer a Deus e administrar as nossas famílias, o conceito base ali, né, a base daquilo que é família, de maneira que nós glorifiquemos ao Senhor através disso. Infelizmente, nos nossos dias, e a tendência é que isso piore a cada dia, os valores que Deus estabeleceu para identificar uma família, eles estão sendo corrompidos e até mesmo invertidos, né, em muitas situações. O correto, aquilo que é moral, né, na ótica de grande parte da sociedade hoje, se torna algo inadequado, careta, ultrapassado, né? Aquilo que foi estabelecido por Deus no momento da criação da humanidade, os princípios básicos de família ali, né, para grande parte ali da sociedade, tem se tornado algo ultrapassado, que já não se pratica mais, né, que é careta, que é, enfim. E diante disso, aquilo que é errado, aquilo que não condiz com os padrões daquilo que Deus estabeleceu para que nós vivêssemos como família, está sendo normalizado, está sendo algo comum, cada vez mais comum, né, para as pessoas aí fora, para aqueles que não se encontraram com Cristo. E, infelizmente, inclusive dentro das igrejas, nós estamos vendo os crentes, os santos, os salvos, cooperando e até mesmo aceitando esse tipo de prática, práticas diferentes daquelas que foram estabelecidas por Deus. O que nós precisamos ter consciência é de que todas as verdades estabelecidas por Deus através da sua palavra, sobre aquilo que é de fato a família que Ele criou, são verdades que não são negociáveis, são verdades irrevogáveis, que permanecem, independente do comportamento pecaminoso do homem. Deus estabeleceu um padrão de família, Ele criou, Ele iniciou isso, e isso precisa ser mantido e cultivado, ok? Quando Deus cria o homem, né, nós temos ali uma descrição em Gênesis 2:18, de Deus percebendo a necessidade de que houvesse para o homem uma companheira para que pudesse auxiliá-lo, né? Ele fala assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então Deus abençoa o primeiro casal da terra e ordena, então, a partir disso, que eles sejam férteis. Então, o próprio Deus foi quem instituiu sobre a base do casamento, né, sobre homem e mulher, aquilo que Ele queria que se tornasse uma família. O homem e a mulher se unem, tornando-se uma só carne, vivem juntos e praticam plena comunhão entre si. Correto? No Antigo Oriente, né, ou na sociedade judaica, como nós podemos observar no Antigo Testamento, por exemplo, a base era justamente essa, da família, de um casal, homem e mulher que se casavam, e seus filhos, essa era a base da família. Só que existiam também uma certa consideração por parte das famílias em relação a outras pessoas do mesmo sangue, por exemplo. Além disso, até alguns empregados, alguns servos que moravam na casa, de certa forma, em alguns aspectos, também eram considerados ali parte da família, certo? Então, o pai, ele exercia a autoridade familiar, né? Ele quase que de maneira absoluta, ele liderava, né? E ele quem ditava ali como as coisas deveriam acontecer, em todos os aspectos dentro da família. A mãe, ela tinha um papel muito importante e fundamental também dentro da família, que era de influenciar, de aconselhar, de confortar seus filhos e até mesmo o seu marido em determinadas situações. E todas as outras pessoas que fizessem parte daquele núcleo familiar, sejam
parentes de sangue, empregados, servos, deveriam se submeter então à liderança do pai e depois da mãe. Nós podemos ver isso em Gênesis 27, em Isaías também 49, 66, enfim. Tem algumas descrições aí dessa ideia de família. Já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo ali em Efésios 5, e alguma parte ali do 6 também, do 4, ele expõe ali algumas das bases gerais que dão um princípio ali do que deve ser a família, os padrões bíblicos do que deve ser a família, tanto no relacionamento entre marido e mulher, quanto de filhos, de pai, de mãe, enfim, tudo isso. E a partir disso, irmãos, a partir dessas definições, tanto de Antigo quanto de Novo Testamento, nós vamos abordar aqui 3 pontos, né, que são essenciais, e além disso, é onde começa, é a base do que é a família estruturada por Deus, né? Desde o princípio, desde a criação da humanidade, desde o primeiro casal, esse era o princípio de família que Deus estabeleceu, correto? Por que que nós vamos focar nisso? Porque justamente como nós falamos no início, o conceito de família tem se perdido, em todos os aspectos. Famílias que se acabam, famílias que trocam os seus membros, trocam as funções, enfim, a família, quando se fala de família hoje, de modo geral, não para nós crentes, quando se fala de família, não consegue se estabelecer um padrão. Tudo virou família, né? Hoje em dia existe até pai e mãe de pet, de animal, né, que acaba virando parte de família também, não é verdade? Então, alguns padrões estão bagunçados, algumas prioridades estão invertidas. Então, nós precisamos ter muito claro nas nossas mentes qual é a base da família, qual que é a raiz da família estabelecida por Deus, correto? Nós vamos ler aqui, ainda aí no Gênesis 2, nós vamos ler do 21 até o 25, para a gente aplicar algumas coisas. Com esse texto, nós vamos aplicar todos os outros, tá? Os 3 pontos, na verdade. Que diz assim o texto, ó, no versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o primeiro ponto que nós precisamos ter claro nas nossas mentes, de família, da família estabelecida por Deus, é o casamento. Então, a base fundamental para o início da família é o casamento. Quando nós lemos esse texto aqui, nós vamos ver que Deus fez Adão cair sobre um sono que não é um sono normal, o sono que a gente tem na nossa casa, por exemplo, né? Aqueles que têm o sono mais pesado, talvez, né? Mas aqueles que têm um sono mais leve, se um cachorro latir, já acorda. Então nós vemos que Deus fez muito mais aqui com Adão, né? Deus revirou Adão, né, de todas as formas, e Adão não acordou, Adão não percebeu o que estava acontecendo. Então, não foi um sono comum, que ele deitou e dormiu, e acordou e tinha uma mulher do lado dele, né? Não foi isso. Então Deus, ele faz algo para que Adão perca ali os seus sentidos, para que ele não perceba o que está acontecendo ali, porque aquilo que estava acontecendo não dependia de Adão para que acontecesse. E essa era justamente a ideia de Deus, porque se Adão percebe a sua participação na criação da mulher, talvez ele teria se ensoberbecido daquilo, se orgulhado daquilo, pensado, se não fosse por mim, não teria nascido. Mas não, ele nem viu o que aconteceu. Ele simplesmente acordou depois de um tempo e tudo estava feito por Deus. E diante
dessa obra grandiosa que Deus fez, é interessante a gente observar alguns detalhes aqui. Deus, ele poderia ter escolhido qualquer parte do corpo de Adão para criar a mulher. Qualquer parte. Ou ele não poderia nem sequer ter escolhido uma parte do corpo de Adão. Ele fez Adão do barro, ele poderia ter feito Eva também do barro. Por quê? Porque ele não dependia do homem, de Adão, para criar a mulher. O ato foi sobrenatural. Alguém já viu alguém criar um outro ser humano através de uma costela? Nunca vimos. Né? Não existe. É um ato sobrenatural, completamente sobrenatural. Certo? Então, o ato de Deus independia daquilo que Adão poderia proporcionar para Deus, para que Deus fizesse. Deus simplesmente faz. E um detalhe muito interessante para a gente aprender algo. Deus, ele não escolheu, por exemplo, uma parte da cabeça de Adão. Porque isso, com o tempo, talvez isso pudesse trazer uma interpretação para as pessoas de que Eva fosse superior a Adão. Certo? Porque saiu da cabeça. Assim como Deus também não criou Eva de um pedaço do pé de Adão. Para que não se entendesse que Eva também fosse um ser inferior a ele. Para ser pisado, por exemplo. Qual que é a parte que Deus utiliza então para criar Eva? Um pedaço da sua costela, da costela de Adão. Quando Deus percebe ali a necessidade do homem ter alguém ao seu lado, ele disse que daria ao homem uma auxiliadora. E quando nós pensamos em alguém que nos auxilia, nós pensamos em alguém que está ao nosso lado, nos ajudando, caminhando junto conosco. Correto? E é justamente de uma parte lateral do corpo do homem que Deus cria um outro ser humano, cria Eva, do seu lado, da sua costela. Isso nos faz entender, irmãos, que diante da estrutura familiar, diante da ideia de família que tem início aqui no casamento, como nós estamos falando, da união entre o homem e mulher, como duas pessoas que se completam, que se auxiliam em suas funções, está diretamente ligado ao companheirismo entre essas pessoas. Está diretamente ligado com o compromisso assumido por ambas as partes de cumprir de forma harmoniosa, em harmonia com as responsabilidades que cada um tem. Deus não criou um para ser escravo do outro. Deus não criou um para mandar sobre o outro. Deus criou um para que auxiliasse o outro. Deus criou o homem e trouxe uma mulher para auxiliá-lo nas suas obrigações. Cada um com as suas responsabilidades. Mas em momento algum, nós vamos ver Deus trazendo um aspecto de governo do homem para com a mulher. Existe hoje surgindo de maneira muito forte uma área do cristianismo, vamos chamar assim, de alguns homens, pastores, se levantando com um discurso de resgatar a masculinidade, né, dentro da igreja. De certa forma isso é saudável, mas o discurso adotado é um discurso que não condiz com as Escrituras. Né? Existem frases de pastores como estes que trabalham em cima dessa ideia de masculinidade, dizendo que a mulher precisa prestar adoração ao homem, ao seu marido. E não é isso que a Bíblia nos mostra, não é isso que a Bíblia nos ensina. Como eu disse, em algum outro momento nós podemos falar de forma mais detalhada, né, dos papéis, daquilo que representa, daquilo que um tem, né, como responsabilidades e o outro tem como responsabilidades. Mas de fato, Deus trouxe ao homem alguém para auxiliá-lo, alguém para ser companheira, alguém para estar ao lado, né, cumprindo junto com as responsabilidades que teriam ali no decorrer da vida. E um outro significado que nós precisamos observar aqui no texto é o fato de que, quando Adão fala aqui sobre a unidade, né, que há, né, entre homem e mulher, e ele usa a expressão uma só carne.
para explicar essa ideia de unidade. O fato de Deus ter criado aqui a mulher de um pedaço da carne do homem, torna esse vínculo entre homem e mulher no casamento algo ainda mais significativo, algo ainda mais forte, mais pesado, né? A união que faz de dois se tornarem um, torna ainda mais difícil que se desfaça. E se acaso vier a se desfazer, com certeza vai deixar marcas. E em alguns casos essas marcas não conseguem sequer se curar, né? Tamanho comprometimento, tamanho compromisso, tamanho vínculo que se cria no momento do casamento. Correto? Então, o ponto de partida para que a família seja estabelecida é o casamento. O segundo ponto vai falar sobre a monogamia. O que é a monogamia? O casamento entre duas pessoas e só, né? O homem ter uma mulher, a mulher ter um homem. O propósito de Deus para o casamento e a constituição familiar é de que o homem tenha uma única esposa e a mulher um único marido. Hoje, nos nossos dias, não é mais tão comum nós vermos a poligamia, né, sendo algo praticado, né, com liberdade, né, no nosso meio. Tanto que, pelas leis do nosso país, por exemplo, isso não é permitido, né, isso é proibido. Pelo menos de forma explícita, né, isso não deve acontecer, isso não pode acontecer. Só que essa pode ser uma dúvida que nós podemos enfrentar na nossa caminhada. Ou alguém pode até nos questionar sobre isso. Por quê? Por que nós pregamos hoje que o casamento deve ser monogâmico, se nos tempos bíblicos do Antigo Testamento a poligamia era algo normal? Acontecia, um homem tinha várias mulheres, né? O texto bíblico do Antigo Testamento nos mostra isso, com muita frequência. Por que isso era aceito, então, por Deus? A primeira coisa que nós precisamos entender é que a poligamia, essa ideia do homem ter várias mulheres, mulher ter vários maridos, nunca foi o propósito e a intenção de Deus para um relacionamento conjugal. Quando Deus uniu Adão e Eva, Ele disse com muita clareza: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A frase aqui, ela está no singular, né? É um e um, não está no plural. O texto não fala que o homem deixará pai e mãe para se apegar às suas mulheres, e com elas se tornar uma só carne. Não, é bem claro, é a sua mulher. Então é algo único, exclusivo. Deus deu a Adão uma única esposa, não várias. E além disso, o primeiro exemplo da poligamia na Bíblia aconteceu através de Lameque. Né? Lameque foi um homem ímpio que não temia Deus. E isso significa que antes do pecado entrar no mundo, entrar no coração do homem, a poligamia não era algo que era praticado. Isso só aconteceu por causa do pecado, por causa da natureza corrompida e caída do homem. E aí vem a pergunta: mas por que Deus aceitou então? Por que Deus permitia? E a melhor maneira de nós tratarmos esse assunto, irmãos, é entender que Deus jamais aprovou a poligamia. O que Deus fez foi tolerar. Ele permitiu a prática, né, como uma medida temporária, algo que iria se acabar em algum momento, por causa da dureza do coração do homem e por conta de algumas situações sociais que aconteciam na época. Né? Hoje já existem muitos estudos que trazem algumas explicações para isso. E as principais explicações apontam para o fato de que naquela época, neste período onde era praticada a poligamia, uma mulher que não tivesse um marido, ela estava completamente desamparada. Inclusive muitas dessas mulheres acabavam se prostituindo depois para poder se sustentar, para poder ter uma vida, ter condições de viver. Né? E além disso, a população da época era muito maior de mulher do que de homem. Por quê? Os homens iam para a guerra e muitos deles morriam. E muitas das mulheres ficavam viúvas. Então, por conta disso,
por conta da dureza do coração do homem, da corrupção do coração do homem, Deus então, ele parece ter tolerado, de certa forma, a poligamia naquele momento, né, permitindo até uma regulamentação da lei, né, naquele momento ali, nesse sentido, por misericórdia, principalmente, dessas mulheres e aos filhos delas, que em muitos casos ficavam sozinhas, desamparadas, precisavam entregar os seus corpos, né, à vida, para conseguir um sustento. Então Deus permite que isso aconteça. Mas nunca foi o plano de Deus, nunca foi o propósito de Deus, e não foi dessa forma que Deus estabeleceu a família, o casamento, correto? Já quando nós entramos no período do Novo Testamento, e é muito importante nós prestarmos atenção nisso, Jesus, ele já aponta para o casamento monogâmico, para a monogamia, né? Jesus já mostra que esse era o padrão daquilo que Deus estabeleceu para o casamento, para o matrimônio, e que qualquer comportamento diferente deste é resultado do pecado, da dureza do coração do homem, e não era algo aprovado por Deus. Lá em Mateus 19, do 1 ao 9, nós vamos conseguir ver isso daí. E aí nós entramos ali no período apostólico da igreja primitiva, já havia esse entendimento por parte dos apóstolos. Quando, por exemplo, Paulo escreve a Timóteo e a Tito, e quando ele vai ali descrever algumas características e qualidades que os líderes, presbíteros e pastores precisavam ter para assumir esses cargos, ele é muito claro ao dizer que eles deveriam ser marido de uma só mulher, né? Mais uma prova de que o que Deus havia estabelecido como padrão, como verdade para a família, era a monogamia. Não era algo a ser levado, né, como eles faziam costumeiramente. E também nós não podemos nos esquecer, irmãos, que quando, no período em que Deus tolera a poligamia ali, esse período ele está incluído no período da antiga aliança, né, onde de acordo com a revelação que acontece de forma progressiva da vontade, da palavra de Deus, que vem acontecendo assim, né, a Bíblia nós vamos ver Deus se revelando de forma progressiva, certo? Aos poucos, e ele vai mostrando como deve ser, e algumas coisas vão mudando. Quando Jesus vem e traz consigo a nova aliança, então se manifesta aquilo que é perfeito e permanente, não mais aquilo que não era perfeito e que passaria. Então muitas das práticas que haviam ali no período da antiga aliança, elas deixam de vigorar, elas deixam de valer, né? E diante disso nós então conseguimos perceber que o relacionamento poligâmico ali, né, a poligamia era uma distorção do propósito original de Deus para o casamento, e é o resultado de uma natureza pecaminosa do homem, que inclusive causou ao homem muitas consequências ruins para aqueles que praticavam isso, certo? Então, as duas primeiras coisas que nós entendemos sobre a base da família estabelecida por Deus, que ela começa no casamento e que o casamento é monogâmico, certo? Homem e mulher, um homem com uma só esposa, mulher com um só marido. E o terceiro ponto vai falar que o relacionamento ele deve ser heterossexual. Então a família, conforme instituída por Deus, tem em sua base o matrimônio entre o homem e a mulher, que se unem tanto física quanto emocionalmente, formando uma nova unidade social. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, nós vamos ler os versículos 9 e 10. Primeira Coríntios 6, 9 e 10. O texto diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes,
nem roubadores herdarão o reino de Deus. O texto de 1 Coríntios, irmãos, cita aqui homossexuais como parte de um grupo de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Só que não somente isso, né? O texto vai falar aqui também sobre idólatras, sobre adúlteros, sobre ladrões, sobre avarentos, bêbados, etc. O nosso objetivo hoje não é o de falar sobre a questão homossexual em si. Nós estamos falando sobre as definições da família criada por Deus. É certo que nós, como igreja, em algum momento, nós não só devemos, como nós precisamos também falar a respeito do homossexualismo, dentro dos nossos cultos, das nossas aulas, seja lá o que for. Pelo simples fato de que a igreja, de modo geral, não sabe lidar com o homossexualismo, principalmente naquilo que diz respeito ao aconselhamento das pessoas que fazem parte da própria igreja, das famílias que possuem casos em sua família. Enfim, a igreja ainda tem muitas dificuldades em lidar com este tema. Então nós precisamos sim, em algum momento, abordar este tema. O nosso foco hoje não é esse, o nosso foco é a família. Então nós precisamos olhar para o texto que nós lemos aqui e analisar ele através da ótica da construção familiar. Então nós vamos pensar na família. E por que citar a heterossexualidade como padrão estabelecido por Deus para o casamento e para o início da família é importante nesse caso? Justamente pelo fato de que nos nossos dias essa ideia ela foi pervertida. Essa ideia parte da classe homossexual luta para que se estabeleça como natural a ideia de uma família não tradicional, digamos assim, de uma família onde os chefes da casa não sejam o homem e a mulher, o pai e a mãe especificamente, né? E aí entram vários e vários motivos, várias e várias soluções, vários e vários sentimentos envolvidos nessa situação, usados para justificar que a família não é só pai, mãe, filhos, homem, mulher, né? E aquilo que eles geraram. Se nós observarmos aqui o texto de 1 Coríntios que nós lemos, dentro dos exemplos que Paulo cita aqui, como exemplos de práticas e de pessoas que não herdarão o reino de Deus, nós vamos ver que todos os exemplos que ele cita ali, e as práticas, todos eles trazem uma dificuldade muito grande para que se constitua a ideia de família verdadeira. Por quê? Uma família que possua pessoas imorais, ou uma família que possua pessoas idólatras, pessoas adúlteras, pessoas que mantêm amor ao dinheiro, pessoas que são viciadas, todos esses exemplos de pessoas e de práticas que Paulo usa, dificilmente, se houver essas pessoas dentro de um ambiente familiar, dificilmente essa família vai conseguir ser uma família dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Então não é apenas a homossexualidade, é uma delas. Talvez uma das mais fortes ali, né? E talvez nós vamos ser questionados, né? A tendência, irmãos, como eu disse no início, é que a ideia de família tradicional esteja cada vez mais corrompida no nosso meio. E é importante que nós saibamos disso. É importante que nós, quando nós vamos até a igreja e aprendemos através de um estudo, de uma pregação, é importante que quando saímos daqui, nós nos lembrarmos que lá fora nós vamos lidar com tudo ao contrário do que nós ouvimos aqui, certo? Então, não espere sair lá fora e se deparar e encontrar com pessoas que vão dar joia para tudo que você falar. A importância para a igreja é ter as suas bases estabelecidas, para não se deixar levar por tudo que ouve, em qualquer assunto. E o tema família é de extrema importância para a igreja em si. Então nós, como igreja, como crentes, salvos em Cristo Jesus, precisamos ter nos nossos corações e no nosso entendimento o que significa uma família, de que forma é a base da família criada e estabelecida por Deus para ser. Correto? Então nós vamos sair daqui, e em alguns casos, talvez por familiares, amigos, enfim,
nós vamos nos encontrar com pessoas que vão nos questionar. Por que que não pode? Por quê? Porque na onde na Bíblia fala que não pode? E nós vamos aqui estabelecer 2 pontos que são a base do porquê, né, para que a gente entenda. O primeiro ponto é que o próprio Deus estabelece o casamento heterossexual. É Ele quem faz. Lá em Gênesis 2:24 nós já lemos que diz: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui claramente Deus ele inicia a constituição da primeira família, e a ordem é: homem deixa pai e mãe e se une à mulher. E esse é o modelo feito, pronto, por Deus. Não há sombra de variação aqui que permita ou dê uma brecha, uma validade para qualquer outro tipo de tentativa de formação de família que não seja o casamento entre um homem e uma mulher. Está muito claro aqui na Bíblia que nós cremos, naquilo que nós acreditamos ser a palavra de Deus. Certo? Então esse é o primeiro ponto. Deus foi quem estabeleceu o casamento entre homem e mulher. E em nenhum outro lugar da Bíblia nós vamos ver Deus estabelecendo algum outro tipo de união que não seja essa. E o segundo ponto é que a continuidade da formação familiar, porque a formação familiar não se dá apenas ali entre homem e mulher, mas a continuidade da formação familiar se dá através da fecundidade. Em Gênesis 1, versículos 27 e 28, o texto diz assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Para que seja cumprida essa ordem de Deus, para a continuidade, para o crescimento da família, biologicamente falando, só é possível um casal ser fecundo, se multiplicar, quando há um homem e uma mulher envolvidos na relação sexual no matrimônio. Não existe outra forma, né? E aí alguns vão dizer que um casal homossexual, por exemplo, poderia adotar um filho e manter a estrutura, né, da ideia do crescimento da família. Só que essa é uma justificativa, irmãos, que o homem dá, né, como um jeitinho ali, né, para mudar aquilo que Deus estabeleceu. Porque antes de Deus dar a ordem, multipliquem-se, antes de Deus dar a ordem ali para que o homem e a mulher, né, fossem fecundos, Ele diz que criou homem e mulher. Então, antes dele falar, vão e multipliquem-se, Ele diz primeiro que Ele criou o ser humano, homem e mulher os criou. Então, nós entendemos que claramente o processo natural se dá no início ali da família, através de um homem e uma mulher que se unem em casamento. E a partir disso, expandem, crescem a sua família, né, através da relação que eles têm entre eles, trazendo à vida um novo ser, um filho, gerando e multiplicando. E aí pode surgir uma outra pergunta também no meio disso, porque surgem muitas perguntas, tá, irmãos? Sempre vai surgir uma pergunta para tentar, sabe os escribas e os fariseus colocando Jesus na parede, querendo, né, tirar dele ali, é a mesma coisa, tá? Não que nós sejamos Jesus, no caso, né? Mas nós lutamos para chegar lá, perto, né? Mas é a mesma coisa, quando você pisar o pé lá fora, vai chover perguntas para te botar na parede, para te pressionar, certo? Para de alguma forma tentar fazer você se confundir, enfim. Então, qual pergunta que pode surgir? Então, um casal que não consegue ter filhos, então não cumpre com a vontade de Deus para a família? Porque Deus deixou claro que homem e mulher se unam e multipliquem-se, né? Essa é a estrutura de família. Só que a resposta para isso é muito clara e muito fácil também de dispensar. Por quê? Uma doença que impede uma pessoa de ter filhos, porque o que impede uma pessoa de ter filho é uma deficiência que ele tenha no seu físico, no seu organismo. Então, uma doença que uma pessoa possua, ao contrário da união homossexual, que é feita por escolha,
a doença não é uma escolha. A doença, ela é uma doença, ela está ali. Justamente, se nós pudéssemos escolher, nós nunca escolheríamos. Correto? Ficar doentes, em nenhuma hipótese. E aí, nesse caso, uma adoção, sim, passa a ser parte do processo, parte da ideia e do plano de Deus, para que uma família se estabeleça segundo os seus propósitos. Correto? E diante de todas essas questões aqui, irmãos, que nós pontuamos nessa aula, nós precisamos entender que existem ainda, como eu disse lá no início, muitos outros pontos, né, que são de muita importância quando nós falamos sobre família, né, que a família que Deus instituiu. E nós precisamos de aulas específicas, cultos específicos, para abordar sobre esses temas com mais profundidade, mais clareza. Né? Nós podemos falar sobre o casamento especificamente, sobre o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos, enfim. A nossa intenção hoje é justamente de trazer aqui para o nosso entendimento a base do que é a família que Deus estabeleceu. Deus criou a família de uma forma, e isso precisa ser respeitado, isso precisa ser cultivado por nós como igreja. Nós como igreja, como servos de Deus, como pessoas que se dizem ser salvas, regeneradas por Ele, nós não podemos abrir mão das verdades estabelecidas por Deus na sua palavra, sejam elas quais forem. Nós estamos aqui há várias semanas aí, hoje é a aula 17, ou 16, né? Então nós estamos há 16 semanas, 17, contando a primeira que nós tivemos, falando sobre as bases do cristianismo, sobre as bases daquilo que a igreja precisa estar alicerçada, certo? E a família, a constituição da família, a formação da família que Deus estabeleceu, é uma dessas bases. Talvez uma das mais importantes para nós como igreja. E nós, em hipótese alguma, devemos abrir mão disso. Nós não temos que sair por aí, irmãos, também, brigando com quem acha o contrário, né? Criando contendas com pessoas que acham que podem ter outros moldes, outros modelos de família. Não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é ter claro na nossa mente. E todo aquele que deseja se conformar ao Evangelho de Cristo, precisa se conformar ao que a palavra diz, independente do que pense, independente do que ache. Né? Nós criamos uma cultura dentro das igrejas cristãs, em todo o mundo, de que nós precisamos atrair as pessoas. Nós precisamos fazer coisas, tornar os lugares legais, fazer o culto ser bom para que as pessoas venham. E aí, quando nós fazemos isso, nós, de certa forma, mostramos para as pessoas que tudo bem elas continuarem do jeito que elas são, porque Deus vai ficar acolhendo ela, do jeito que ela é aí, do jeito que ela está. Não estou falando que a nossa igreja tem que ser uma igreja escura, fechada, sem vida, não é isso. Só que o propósito da igreja, irmãos, é levar pessoas ao arrependimento. E o arrependimento, ele traz mudança de vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependam-se, né, e sigam-me. Deixem a vida que vocês estão vivendo e me sigam. E aí essas pessoas vão entender que seguir a Cristo é abrir mão daquilo que ela quer, abrir mão dos seus próprios desejos, dos seus próprios anseios. E ao se deparar com o que a Bíblia ensina, nós precisamos nos sentir confrontados por ela, sim. É bom que isso aconteça. Então, o nosso papel não é o de brigar com as pessoas, de forma alguma. O nosso principal papel é de ser exemplo para as pessoas. Em muitas situações nós vamos cair, nós vamos errar, nós vamos tropeçar, mas a graça e a misericórdia do Senhor permite que nós tenhamos uma nova chance de fazer as coisas de forma diferente. Nem sempre você vai ter a oportunidade de voltar atrás e refazer aquilo que se acabou. Mas você vai ter a oportunidade de ser alguém diferente, para que em um momento futuro, você não cometa os mesmos erros que você cometeu lá atrás. E essa é a beleza de estar vivendo uma vida com Cristo. Essa é a beleza do processo de santidade, de santificação. É buscar todos os dias amadurecimento espiritual, para quando lidarmos com as situações futuras que surgirem, nós tenhamos paz no nosso coração, e para que nós possamos agir
de maneira a ser fiel ao que a palavra nos ensina. Então, o nosso papel não é sair daqui cuspindo na cara das pessoas as verdades que nós acreditamos. O nosso papel é de pregar arrependimento de pecados e a remissão dessas vidas. O nosso papel é de levar o evangelho a toda criatura e orar para que o Espírito Santo toque nos corações. Porque, irmãos, quando o Espírito Santo de Deus toca nos corações, ele transforma. Não somos nós. A igreja ela precisa ser forte, ter raiz, ter base, para não abrir mão dos princípios, daquilo que Deus tem. A igreja não pode negociar os princípios. Correto? E em alguns momentos isso vai nos colocar em saia justa. Né? Porque às vezes a mensagem do evangelho, ela é dura e ela confronta. Essa é uma mensagem, por exemplo, que nós estamos falando hoje, que confrontaria muitas pessoas, que através da internet que nós estamos aqui, pode chegar a muitos ouvidos e confrontar pessoas, e gerar até perseguição para nós, porque gera. Acreditem, mensagens como essa têm gerado perseguição, têm gerado processos, têm gerado ministério público batendo na porta de pastores comprometidos com a palavra do evangelho, porque estão pregando uma mensagem homofóbica. É disso que nós estamos falando. Então a mensagem do evangelho, ela é uma mensagem que confronta o ser humano, por si só. Então nós não precisamos entrar em debates desse tipo. Nós precisamos pregar aquilo que nós temos, pregar a mensagem do evangelho e deixar que o Espírito Santo faça a obra. Esse é o papel da igreja. Enquanto igreja, enquanto uma organização que Deus instituiu na terra, o nosso papel é ter consciência dos princípios, das verdades que estão na Bíblia, não abrir mão delas. Né? Os princípios, e um desses princípios que nós aprendemos hoje, que é sobre a criação, a instituição da família que Deus fez. A natureza da família, de onde ela veio, como ela deve ser, na sua base. E a partir disso, né, através dos papéis de cada um aprender de fato qual é o seu papel dentro dessa organização família, e honrar a Deus através disso. Né? E o nosso papel é esse, defender a doutrina bíblica, diante de qualquer oposição que se levante. Nós não podemos criar contendas, mas nós precisamos defender os princípios bíblicos que nós cremos. A Bíblia ela é muito clara, né? Ela mostra para nós a importância da família, a importância de se cultivar a base da família, e nós não podemos abrir mão disso. Por quê? Porque isso é importante tanto para a nossa vida pessoal, quanto para a própria igreja. Porque, irmãos, famílias fortes formam igrejas fortes. Nenhuma igreja é forte sem que nela existam famílias fortes. Então pense nisso. Trabalhe na sua família. É o primeiro ministério que nós temos. Trabalhe na sua família. Seja o melhor que você puder ser na sua casa, com sua família, com seu esposo, com a sua mulher, com seus filhos, os filhos com os pais. Desempenhe o seu papel familiar da melhor forma possível, porque isso vai refletir aqui dentro. Isso vai refletir na estrutura da igreja. E pessoas e mais pessoas verão essa diferença e se renderão aos pés de Jesus. Amém? Glória a Deus.